noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia nos diz no Salmo de número 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui na tua casa agradecidos, Pai, porque o Senhor é muito bom. Nós agradecemos, Senhor, pela vida, nós te agradecemos pela nossa família, nós te agradecemos pela tua igreja, nós te agradecemos porque podemos, mesmo que com restrições, nos reunir, porque podemos, ó Deus, transmitir este culto, ó Pai, online. Nós te agradecemos porque mesmo em meio a tantas adversidades que nos foram propostas durante este ano, nós sabemos, ó Deus, que a tua mão poderosa está sobre nós, nos sustentando, nos abençoando e cuidando de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, e nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos, Senhor, que o Senhor receba este culto diante do teu altar como louvor e adoração ao teu santo nome, pois só tu és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Nós colocamos os nossos corações em tua presença. Clamamos, ó Pai, para que o teu Santo Espírito ministre os nossos corações e para que a tristeza seja afugentada, para que a insegurança seja dissipada, para que a falta, ó Deus, de esperança seja modificada, porque em ti nós esperamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é por nós. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados e visita os nossos corações e as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé para nós estar entoando uma canção que chama Segurança Bendita. Eu sei que nós, enquanto igreja aqui, não podemos nos cumprimentar, mas você pode olhar para quem está do seu lado aí, como se estivesse cumprimentando, né? Desejando a paz de Cristo, porque hoje nós estamos fazendo o culto de Natal, para celebrarmos o Natal. E esse Natal foi o presente de Jesus que Deus nos enviou, para que nós pudéssemos ter essa segurança. Por isso nós vamos cantar Que Segurança Nós Somos de Jesus. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus verdadeira, em mim tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vive hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte, gozo eu senti, dos céus descendo
inefável, o meu Jesus. Canta minha alma, canta, Senhor, as maravilhas do teu amor. Canta minha alma, canta, Jesus, por ele vive hoje na luz. Sempre submisso, Quero viver sua vontade, sempre fazer, enxugando a todos contar que meu Jesus veio salvar. O quê? Canta minha alma, canta ao Senhor, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta, Jesus, por ele vive hoje na luz. Só a igreja. Canta minha alma, canta, Jesus, as maravilhas do teu amor. Canta minha alma, canta, Jesus, por ele vive hoje na luz. Por ele vive hoje na luz. Por ele vive hoje na luz. E essa segurança aqui é Jesus. Ele veio como rei, mas um rei humilde. Por isso nós nos prostramos e adoramos a esse rei, porque ele se misturou no meio de nós e ele agiu de forma espetacular no meio das pessoas. Ele era um homem comum, de aparência comum, mas ele era o rei, mas ele era o leão feito cordeiro, que se entregou por nós lá naquela cruz. Juntos. Rei dos pés empoeirados, das mãos de carpinteiro, de aparência tão comum. Rei, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum, em quem não há orgulho algum. Rei de fala camponesa, sentado sempre à mesa, Com gente com gente que ninguém mais quis. Rei dos braços sempre abertos, conforto no deserto, amor que ensina amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender, ensina-me, pois eu quero ser como tu. Quero aprender com o Senhor.
de fala camponesa. Rei de fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis. Rei de braços sempre abertos, conforto no deserto, amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender, ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender, ensina-me, pois eu quero ser como tu. Quero aprender com o Senhor. Eu quero ser, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Interessante essa canção. Essa canção nos fala uma coisa muito interessante. Desde o início do nascimento de Jesus, sempre foi algo humilde. Desde uma manjedoura, num coxo, numa estrebaria, porque não tinha lugar na hospedaria para Jesus. Desde o início ele veio romper com paradigmas. Quando a gente pensa num rei, a gente pensa um rei nascendo num berço de ouro, num palácio. Mas Jesus já começou quebrando isso, nascendo numa manjedoura, numa estrebaria, junto aos animais, junto às pessoas simples. E toda a sua vida foi dessa forma. Um rei que ao mesmo tempo era servo, um rei humilde. Por isso nós podemos descansar nos braços desse rei, desse Senhor, porque apesar de ser um rei humilde, fez-se servo, mas tinha controle sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre a saúde, sobre o clima. Tudo estava sob o controle de Jesus. Que nós descansemos no Senhor. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Adore ao Senhor.
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Você pode descansar no Senhor. Sabemos que esse ano foi um ano difícil para todos nós aqui, mas nós cremos num Deus que nos limpa, que nos purifica e nos guarda. Por isso, se as ondas quiserem te encobrir, você sabe que você tem um Deus acima de todas as coisas, um Deus que te ama, um Deus que te quer bem. Por isso nós devemos sempre adorar a esse Deus. Ele é que faz a diferença em nossas vidas. Oh Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nossa família, o Senhor tem cuidado da tua igreja espalhada de todo este mundo, ó Deus. Ó Senhor, queremos te louvar. Sinta a segurança de Deus. Segura-te, sabe que em Cristo está. Se o trovão e o mar se erguerem, eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Descansarei, pois sei que és Deus. Descanse no Senhor, meu amado. Descanse nele. Oh Deus, seja o centro, Jesus. Centro de tudo. Diga assim comigo: Jesus, seja o centro, a minha fonte, a minha luz, a minha esperança, a minha canção, o meu caminho, a minha direção. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja
Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus. você cantando. Jesus, seja a visão, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja o fogo, mais uma vez, seja a visão, seja a visão, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Sua igreja, seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Deus, que o Senhor possa ser sempre a nossa razão, sempre o nosso desejo, Deus. Nós queremos agradecer por este domingo, onde nós estamos comemorando o Natal, o nascimento do Teu Filho, enviado em favor de todos nós. Obrigado, Deus, porque Ele é o aniversariante, mas é nós que ganhamos o presente. Jesus é o nosso presente, vindo de Deus o Pai. E esse Jesus morreu lá naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a salvação, ter livre acesso a Ti, ó Pai. Então nós queremos agradecer por este momento tão precioso que a Tua igreja se faz presente aqui, na comemoração do aniversário de Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que o mundo comemora de diversas formas. E nós sabemos que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do Teu Filho Jesus, que veio para morrer, depois ressuscitar e nos salvar. E um dia nós encontraremos com Ele. Nós queremos Te agradecer por este culto, pelos louvores, pelas pessoas que se fazem presente aqui na Tua igreja, pelas pessoas que estão assistindo em casa. Que o Senhor abençoe sobremaneira, ó Deus, a cada um. É no nome do Teu Filho mesmo que oramos. Amém. A igreja pode sentar-se. Confesso que estou bastante emocionado hoje à noite, porque é a primeira celebração importante da igreja que nós nos reunimos este ano, porque na Páscoa nós ficamos em casa. Eu me lembro no dia 23 de março, 23 ou 22 de março, o conselho se reuniu naquela ocasião e decidiu, por conta de tudo que estava acontecendo,
nós ficarmos nas casas e fazermos os cultos pelas transmissões online. No começo, de forma bem rústica da nossa casa, né? Não sei se os irmãos se lembram disso. Esses dias atrás eu estava recordando, graças a Deus que melhorou bastante, né? A transmissão, o equipamento, tudo. Mas eu me lembro que o primeiro culto de Páscoa que eu passei em casa foi esse ano, hein? Tem 46 anos. 45 anos passando a Páscoa no templo. E primeira vez no ano, ou na vida minha, que eu passei em casa. E eu pensei que quando começou a epidemia, ou depois virou pandemia, nós passaríamos um mês, assim, voltaria tudo ao normal, né? Já foram 9, 10 meses. E cá estamos, graças a Deus, no culto, pelo menos no culto de Natal, com um bom número de pessoas dentro das restrições que nós temos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Alguns, pela primeira vez, eu estou vendo aqui no templo, no retorno. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Estava morrendo de saudade. Ainda não posso abraçar vocês, mas em breve, todos nós vamos dar a mão, orar o Pai Nosso junto. Ainda não dá para fazer isso. Mas eu creio que em breve tudo isso vai acontecer. Muita coisa aconteceu nesses últimos meses. Se a gente fosse escrever um livro, o seu livro, a sua agenda lá, o seu diário, se você escrever, você vai ver tanta coisa que aconteceu. Coisa boa, mas coisa difícil nesse tempo que nós passamos. Distantes um do outro, mas juntos em oração. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, desde o final, do começo da semana passada, do começo dessa semana, da semana que passou, porque hoje já é uma nova semana, Deus colocou um tema no meu coração para falar nesse culto de Natal. E o tema de hoje é: não desista, olhe para cima. Não desista, olhe para cima. Nesse Natal eu quero sugerir para você uma verdade simples para você seguir daqui para frente. As coisas vão começar a melhorar quando você começar a olhar para cima. Certeza, não há dúvida, não há dúvida. Nós vamos passear um pouco na palavra de Deus hoje e tirarmos algumas lições. Em outras palavras, as circunstâncias que você está vivendo vão melhorar quando você parar de olhar para elas e começar a olhar para Deus. Não olhe as circunstâncias, como diz no cântico, né? Não, olhe o seu amor, não me guie por vista, né? Deixe-me dizer isso novamente. Diga comigo: as coisas começarão a melhorar quando eu começar a olhar para cima. A Bíblia tem várias vezes a citação: levante os olhos, ou erga os olhos. Por que Deus está falando isso? Ele está dizendo claramente: olhe para cima, olhe para cima. Às vezes nós estamos olhando cabisbaixo, olhando em linha reta. Nós precisamos olhar para cima, tirar os olhos de nós mesmos, dos nossos problemas, dos nossos dilemas, do nosso passado, das nossas crises, das nossas circunstâncias, e olharmos para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. As coisas começarão a melhorar quando você começar a olhar para cima. Deus disse para vários personagens da Bíblia: erga os olhos. Ele disse para Abraão, ele disse para Jacó, ele disse para Moisés, para Isaías e tantos outros. Está dizendo isso para você hoje: olhe para cima. Não olhe para tudo que está acontecendo, mas olhe para cima. Há uma velha rima, uma velha história que diz que 2 homens olharam das grades da prisão para fora. Um viu lama, o outro viu estrelas. Enquanto um olhou para baixo, olhou só a lama, aquele outro olhou pela mesma janela e viu para o céu, olhou para as estrelas. É hora de nós olharmos com esperança daqui para frente. Esperança, olhar para as estrelas, olhar para tudo que Deus criou. As estrelas que você vê hoje no céu, aquelas mesmas, quando você vê o céu limpo à noite, aquelas mesmas estrelas estavam presenciando há 2000 anos atrás o nascimento de Jesus. Aquelas mesmas estrelas. E eu fiquei pensando nisso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 8, capítulo 8, Salmo 8, versos 3 a 6. E eu fiquei imaginando Davi, uma certa noite, ele saiu, de repente ele estava pastoreando as ovelhas,
E ele então olha para os céus à noite, aquele céu límpido na noite, sem nuvens, bem escuro. E ele olha para as estrelas, e ele escreve esse salmo. Abriu a sua Bíblia aí, Salmo 8, verso 3 a 6. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste. Quando a gente olha para cima, a gente vê o quão grande é o nosso Deus, naturalmente os problemas ficam pequenininhos, porque Deus é muito maior. Nós cantamos agora há pouco, descansarei. Os problemas simplesmente não parecem tão grandes quando comparados à grandeza de Deus. Eu não sei, eu sempre faço isso ultimamente. Eu acordo pela manhã com os pássaros cantando e ouvindo os pássaros cantando, e aí você abre a janela, aquele céu límpido, e você olha como Deus é lindo, como a natureza é linda, como Deus é grande. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já profetizava a vinda do Messias. Se você olhar o livro do profeta Isaías, o capítulo 9, o capítulo 40, o capítulo 53, você vai ver o capítulo 61, você vai ver profecias de Jesus. Profecias de Jesus. Lá no capítulo 40, por exemplo, você vê que ele fala primeiro do cuidado dele, nos versos 9 a 11, você do versos 12 a 15, ele fala da sua grandeza, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 40 agora, do capítulo 40, dos versos 12 a 15, olha só o que Deus faz. Isaías 40, de 12 a 15, é o que ele diz: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu com seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. E eu quero que você avance um pouquinho mais do capítulo 40 de Isaías, a partir do verso 26, ele começa a dizer sobre o Messias, o Salvador. Olha o que diz, Isaías 40, de 26 para frente. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Olha só, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, Jacó? Coloque seu nome no lugar de Jacó. Por que você reclama, Júnior? Por que você reclama, Ricardo? Por que você reclama, irmão ou irmã? E por que se queixa, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Olha que continua agora. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você já parou para contar, ou tentou contar o número de estrelas no céu? Deus sabe quantas tem e o nome de cada uma delas.
Os dias atrás a Marina ou o Mateus perguntaram para mim: papai, o que tem mais, grãos de areia ou estrelas? Eu falei: estrelas. Por mais que você ache que existem infinitos grãos de areia no nosso planeta, existem muito mais estrelas no universo. Muito mais. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado até aqui ou nesse ano. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei que tristeza, que medo, que ansiedade ou confusão você pode estar sentindo agora. Mas o que eu posso dizer é que você precisa olhar para cima ao invés de desistir. Não importa o que você esteja enfrentando agora, você precisa fazer a mesma coisa que os personagens da Bíblia que nós vamos ver agora. Você precisa fazer a mesma coisa, diga comigo: Maria, José, os pastores e os magos. Você tem que fazer as mesmas coisas que esses personagens fizeram quando eles presenciaram o primeiro Natal. Às vezes, preste bastante atenção, talvez você não viu dessa forma o primeiro Natal. Muitas vezes a gente tem uma visão romantizada do primeiro Natal nas nossas mentes. Tudo era doce, tudo era bonito, noite linda, sossegado antes de Jesus nascer. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a coisa estava bem complicada no começo do Natal. O primeiro Natal não começou muito feliz, não. O primeiro Natal, aliás, começou com alguns transtornos. O primeiro Natal não começou como um Natal muito feliz. A verdade é que todos esses que eu falei, envolvidos no primeiro Natal, ficaram bastante estressados com a notícia do Natal. Vejamos, por exemplo, como é que Maria reagiu inicialmente à notícia que ela seria mãe do Filho de Deus. Olha como ela ficou: confusa e preocupada. A Bíblia nos diz que quando o anjo aparece pela primeira vez para Maria, imagine você, irmã, prestes a casar. Quando o anjo aparece para ela e explica que ela estava o que ia acontecer, ela não conseguia pensar ela só conseguia, aliás, pensar em um monte de coisa complicada. Imagine você, prestes a casar, marcado o casamento, noiva. O anjo aparece para você e fala tudo o que falou para Maria. A cabeça de Maria tinha virado do avesso. Por quê? Porque eu? Como? Quando? Onde? Como isso pode acontecer comigo? O que eu devo dizer para o meu noivo? O que eu devo dizer para os meus pais, para os meus familiares, aos meus amigos? Quem que vai acreditar nessa história que eu vou ter um filho de Deus? Na verdade, a reação inicial de Maria foi bastante normal, eu acredito, para todos nós, se enfrentássemos a mesma coisa. Maria ficou confusa e preocupada. Imagine só, você, irmã que está aqui jovem, se um anjo aparecesse para você um pouquinho antes de você se casar e dissesse a mesma coisa que ele disse para Maria. Se você olhar, por exemplo, para Lucas, vamos passear na Bíblia, Lucas capítulo 1, verso 29, está escrito o seguinte: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. A palavra perturbada aqui no grego, ela quer dizer perplexa, ansiosa, completamente abalada. Ele pensou: agora acabou meu casamento? O que vão dizer de mim? Se na sociedade de hoje é complicado, você imagina uma sociedade extremamente machista, judaica da época, que mulheres e crianças nem contadas eram. Uma mulher prestes a se casar, José era bem mais velho que Maria. Vamos dizer que Maria, mais ou menos, Maria tinha por volta dos 15, 16, 17 anos, José já tinha uns 40 e poucos anos. Por isso que quando a gente vê a descrição de Jesus na cruz, José já não estava mais, porque José já tinha morrido bem antes. E ela, prestes a se casar, ela recebe essa notícia. Fica abatida, fica confusa, fica preocupada. Quem das mulheres ficaria do mesmo jeito? Levanta a mão aí. Numa condição dessa. Ficaria.
marcado o casamento, o anjo aparece. O que ela vai dizer? Será que o noivo vai acreditar nisso? E os pais? E José, como ficou? Como que José reagiu? Veja lá. José ficou magoado e com o coração partido. Agora você, homem, imagina essa cena. A sua noiva conta essa história para você. A Bíblia nos diz que quando Maria explicou que estava grávida para José, mesmo ela não sendo infiel, que ela ainda era virgem e que Deus era o pai do bebê, qual você acha que foi a reação de José? Normal para cada homem que ouvisse isso. Ele fica magoado e com o coração partido. Se a sua noiva contasse isso para você, você acreditaria? Pense nisso. Prestes a casar, casamento agendado. Daqui a alguns dias, a sua noiva chega, ó, eu estou grávida. E Deus é o pai da criança. Um anjo apareceu para mim. É fácil a gente olhar todo romantizado essa história, né? Mas olha para a história. E talvez passou na cabeça dele assim, ó, minha namorada, minha noiva está grávida, mas não tivemos um relacionamento. A propósito, ela afirma que o pai é Deus. José se sente traído, enganado, e como uma pessoa triste, magoada, envergonhada. O que os amigos vão dizer dele, né? Se falam das pessoas hoje que são traídas hoje, imagina aquela época. Ele fica magoado, desapontado, e o texto diz em Mateus 1,19, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele resolveu, eu vou cancelar esse casamento rapidamente, silenciosamente, vamos abafar esse negócio. José estava magoado. José estava partido, com o coração partido. Para José, isso era inacreditável demais para ser verdade. Que mentira absurda a noiva contou para ele. Que coisa é essa? Grávida de Deus, do Espírito Santo? Que coisa é essa? Maria então fica confusa e preocupada. Talvez esse ano você tenha ficado confuso e preocupado com algumas coisas. Ou talvez você tenha ficado como José, magoado, com o coração partido, com alguma situação que você viveu. Não foi um começo de Natal feliz para os dois, foi? A gente às vezes fala, puxa, o Natal vai ser difícil esse ano, né? Mas o primeiro Natal não foi realizado dentro de um templo. Foi dentro de uma estrebaria. Mas vamos olhar para os pastores agora. Como os pastores reagiram às notícias? Lucas 2, capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados, com medo. Os pastores ficaram aterrorizados, com muito medo. A palavra aterrorizado aqui vem da origem no grego de fobia, um medo excessivo. Eles ficaram com medo. Você esse ano ficou com medo de alguma coisa? Aterrorizado, com fobia até de ficar doente com esse vírus? Eles não ficaram felizes no começo, nesse Natal. Eles não tiveram um Natal feliz no início. Eles ficaram com medo, eles entraram em pânico, cheio de medo, talvez procurando um lugar para se esconder, Ricardo. Eles estavam talvez suando, paralisados. Você já ficou paralisado de medo? Eu imagino essa cena, talvez eles ficassem paralisados diante daquela cena inicial. Em outras palavras, quando os pastores ouviram a notícia, eles ficaram travados. Vamos avançar. E os sábios? Como é que começou essa história do Natal para os sábios? Para os magos, ou os reis magos? Veja Mateus capítulo 2, verso 1. O texto diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Diga comigo, magos vindos do Oriente.
magos vindos do Oriente. Quando esses homens sábios finalmente chegaram em Jerusalém, junto com a caravana, como é que eles estavam? Já parou para pensar? Vamos pensar um pouquinho. Você tem noção de qual a distância que eles percorreram até chegar ali? Segundo os estudiosos, eles eram, esses sábios, esses conselheiros reais, eles eram da Babilônia, provavelmente da região do Iraque ou da Pérsia, onde é o Irã hoje. Eles andaram cerca de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Já imaginou isso? 2.000 quilômetros andando em cima de um camelo. Não foi de avião, não foi de carro, não foi de moto, não foi de ônibus. Foi em cima de um camelo. As estradas não eram pavimentadas, passando por vários lugares difíceis, por vários lugares complicados, fronteiras de país, riscos de morte, calor excessivo, região desértica. E como eles chegam? Exaustos. Exaustos. É importante abrir uma aspas aqui, porque existe muito engano sobre algumas coisas, muitos equívocos com relação aos reis magos. Primeiro, eles não eram reis. Segundo, eles não eram magos. É um nome que não é bem usado aqui. Na realidade, eles eram conselheiros dos reis, eles eram estudiosos, estudavam as estrelas. Alguns falam que eles eram astrólogos. Não, eles eram astrônomos. Eles estudavam línguas, matemática, história, mas eles não eram reis. Embora a gente sempre ouvia os reis magos. Quero também uma outra coisa importante. Eles também não eram 3. A Bíblia em nenhum momento fala que eram 3 reis magos. Fala-se de 3 presentes, mas não fala-se de 3 magos. Há quem ouse dizer até os nomes dos 3, né? A Bíblia não fala sobre isso. Alguns dizem que é Baltazar, Gaspar e Melquior. Não tem na Bíblia isso. Mostra para mim onde está isso. Não tem 3 reis ou 3 magos, nem muito menos os nomes deles. Fala-se em 3 presentes. Eles também não eram reis, eles eram conselheiros dos reis. Aliás, no livro de Daniel, a Bíblia diz que Daniel havia sido treinado como um desses reis magos. Era o que Daniel fazia no palácio de Nabucodonosor, esses reis magos faziam. Homens estudiosos, que tinham muito conhecimento, e estudavam a ciência, as estrelas, a literatura, a matemática. E eles demoraram cerca de entre 2 e 3 meses viajando, com todas as intempéries e riscos, peregrinando no deserto, por países estrangeiros, lugares perigosos, todos os tipos de bandidos, calor, suor, cansaço, exaustão, e certamente não foi um Natal branco como a neve. Eles chegaram cansados a Jerusalém, pensando que seria em Jerusalém, Ricardo. E eles chegam até ali, o que Herodes fala? Não vai ser aqui não, vai ser em Belém. Os religiosos da época, Herodes consulta, e eles que eram estudiosos da Bíblia, falam, vai ser em Belém, mas eles mesmos não foram. Então os sábios estavam exaustos. Talvez o seu ano também foi um ano de exaustão, cansaço dessa situação, desse medo, desse temor. Eles estavam cansados, exaustos. Talvez no meio dessa viagem, Mauro, eles passaram pela cabeça deles, será que vale a pena? Será que estamos passando? Será que não é uma fraude isso aí? Será que nós vamos encontrar alguém mesmo? Será que não é uma grande farsa? Nós não temos garantia dessa recompensa. Então, quando a gente olha para essa história, a gente vê esses personagens magoados, preocupados, confusos, com o coração partido, com medo, assustado e exausto. Talvez algum desses sentimentos, ou todos eles,
você tenha passado ou experimentado esse ano. Você já se sentiu assim? 2000 anos depois, eu creio que muitos de nós estamos nos sentindo dessa forma. No Natal de número 2020, vocês sabem que foi um dos anos mais difíceis e confusos que nós passamos na história recente. Junto com incêndios florestais, vamos pensando aqui o que está acontecendo esse ano todo que passou. Furacões, terremotos, inundações, desastres naturais. Nós testemunhamos, além de tudo isso, uma pandemia. Estamos presenciando isso. Estava falando com o Guilherme agora que os hospitais em Maringá estão lotados. O mundo parou, a economia parou. Os líderes dos governos ficaram sem saber o que fazer. Muito menos a Organização Mundial da Saúde tinha uma opinião formada sobre isso. Falava uma coisa e depois mudava de opinião. Líderes empresariais, esportivos, governamentais, muitos deles tiraram as próprias vidas, outros foram demitidos, empresas fecharam, escândalos sexuais, racismo, abuso sexual de crianças, violência doméstica, um ano extremamente complicado. Além de tudo, pânico, medo de pegar alguma coisa, né? Aquela neura de lavar tudo que traz para casa, de limpar o pé, de limpar tudo com álcool, de usar máscara, e aquele medo, aquele temor. Além de tudo, cada um de vocês passaram por situações pessoais difíceis, só Deus sabe o que você passou. Perdas, dificuldades, doenças, problemas, talvez financeiros. E o que essa história de Natal tem para dizer para nós? Porque o Natal para essas pessoas começou difícil, não é? Mas não terminou assim. Não terminou. Essa é a chave que eu quero trabalhar com você hoje. Quando esses personagens, ou essas personagens, mudaram o foco, os sentimentos mudaram. Quando eles pararam de olhar para situações e começaram a olhar para cima, as coisas mudaram. Diga comigo, quando eu olho para cima, as coisas mudam. Veja Maria. Tudo mudou para Maria quando ela se concentrou no quê? Nas promessas de Deus. No início Maria não estava focada nas promessas de Deus, então ela ficou com medo. Ela estava focada na gravidez não planejada, na posição que ela foi colocada, nas fofocas e rumores que diriam sobre ela e na provável rejeição do marido e da família. Ela estava pensando nisso. O que será que os meus pais vão dizer? O que será que os meus amigos vão dizer? Os planos do casamento foram jogados no lixo. Ela não estava focada em nada além do que os seus problemas. Então, de repente, Maria começa a voltar o seu foco para as promessas de Deus. E eu quero que você faça isso. Ao invés de olhar para as situações, para os problemas, para as lutas, coloque o seu foco nas promessas de Deus. Quando ela fez isso, ela começou a acreditar e a ver que Deus tinha uma ideia maior e melhor para ela. Ela entendeu que ela começou a ver que esse não era o fim da história, mas era o começo de uma história muito maior que Deus havia planejado para todo mundo, da qual ela fazia parte. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versos 37 e 38. Vejamos o que aconteceu para Maria mudar de perspectiva. Ela estava lá medrosa, ansiosa, preocupada, e de repente ela muda. Lucas 1, 37 e 38 diz assim: como você pode ver, para Deus, nada é impossível. Já sem se conter, Maria exclamou: agora tudo está claro. Sou serva do Senhor. Quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas essas palavras. Olha o que Maria diz nessa tradução que eu li: agora tudo está claro. Está tudo claro agora. Estava nebuloso, estava luta, estava dificuldade, mas agora ficou muito claro. Eu comecei a olhar
as promessas de Deus para a minha vida, o que Ele prometeu, o que Ele disse para mim. Ficou muito claro. Ela muda o foco. Ela olha para o que Deus estava falando dela. Veja o que ela diz: sou serva do Senhor, eu quero fazer a sua vontade, que aconteça comigo conforme todas essas palavras. Quando o foco de Maria muda dos sentimentos de confusão para olhar para cima, ela começa a entender que ela fazia parte de um grande plano de Deus. E quando você vê o capítulo 1 de Lucas, nós não vamos ler agora, você vai ver que ela faz uma oração incrível de ação de graças. Aliás, nós cantamos na igreja: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Maria então entende. Se você vê a oração de Maria, você percebe que ela cita várias passagens da Bíblia, porque ela conhecia as Escrituras. No capítulo 1, verso 48 de Lucas, ela diz assim, numa tradução contemporânea: Deus decidiu olhar para mim. E veja o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. Você percebe a mudança? Maria lá no início com medo, o que vão dizer? E de repente ela diz: agora eu entendi, eu sou a mulher mais feliz do mundo. O que Deus fez comigo e através de mim nunca será esquecido. Mudança de atitude. Ela sai da confusão para a celebração. E vamos olhar para José agora. Tudo muda para José quando ele muda o foco. Olha só, tudo mudou para José quando ele se concentrou no plano de Deus. José estava magoado, com o coração partido. Ele ficou com o coração machucado, porque ele estava se concentrando nos seus sentimentos de traição. Ele estava concentrado na vergonha que aquilo havia trazido para ele. Ele não conseguia ver nenhuma outra solução a não ser cancelar o seu casamento. Talvez hoje você esteja numa situação tão complicada ou semelhante a essa, que você não consiga ver uma outra maneira a não ser pular fora dela, debandar. Mas os planos de José mudam de repente, drasticamente, quando o foco dele muda. Veja Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. Mateus 1, 20 e 21. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando ele ouve essa notícia, ele olha para cima e vê o anjo, ele muda o foco. O anjo muda. Deus usa o anjo, e José então olha para cima e vê aquela palavra. Ele começa a olhar para o plano de Deus. Talvez você esteja como José hoje, e Deus está falando: olhe para cima, mude o foco, olhe para o meu plano, que é bem maior e melhor. Eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Deus tem coisas melhores, o plano dele é muito maior e melhor. Talvez os seus planos frustraram esse ano, mas Deus tem um plano muito maior. Olhe para o plano de Deus para a sua vida, creia no que Ele tem é melhor do que você sonhou. Mas olhemos para os pastores. Tudo mudou para os pastores quando eles olharam para cima. Naquela mesma noite, nós notamos que os pastores só estavam focados em proteger as ovelhas. Aliás, era a função dos pastores. Proteger
ovelhas. Eles não estavam em algum hotel naquela noite, eles estavam no meio do campo cuidando das ovelhas. Mas o anjo então dá um show de luzes e fica tudo claro, e eles ficam com medo. No entanto, eles se acalmam quando eles ouvem o que o anjo diz. Veja Lucas 2, 10 ao 14. Olha o que o texto diz. Mas o anjo lhes disse, Deus está dizendo isso para você também, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes será de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha como continua. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os pastores passam do medo para a celebração, para a alegria, para o júbilo. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram um para os outros, vamos para Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. E o texto continua, então eles correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de os verem, contaram a todos que fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados. De medo eles passam a ser pregadores, ousados, corajosos. Eles não fogem da cena, eles vão atrás de Jesus. Porque eles começam a olhar para cima. Depois de verem o bebê, eles contaram a todos. Os pastores voltaram, a Bíblia registra no capítulo 2, verso 20 de Lucas, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, como lhes foi, sobre tudo que Deus tinha feito. Vamos terminar com os sábios. Eu quero concluir com os sábios. Interessante que de todos esses das cenas, os únicos que eram de outros países eram os sábios, de outra fé, de outra crença. Tudo mudou para os sábios quando eles conheceram a Jesus. Os sábios, desde o início, Ricardo, irmãos, eles sempre olharam para cima, porque eles estavam sendo guiados para uma estrela. Se eles não estivessem olhando para cima, eles nunca teriam chegado até o lugar onde eles chegaram. Mas aquela estrela os levou para Jerusalém, a um encontro com o rei, e os religiosos da época disseram que não seria em Jerusalém, mas seria em Belém. Mateus 2, versos 9 e 10 diz assim, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Veja Mateus capítulo 2, verso 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, o que está dizendo aqui? Prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Eu não tenho tempo hoje para falar sobre cada um desses presentes que tem um significado específico sobre a obra de Jesus. Mas agora eu quero apontar para você uma coisa muito importante. Todo o cansaço, toda a exaustão daquela viagem dos magos foi recompensada quando eles viram Jesus. Todo cansaço, toda exaustão deste ano, meu irmão, minha irmã, será recompensada quando você olhar para Deus, olhar para cima. Você realmente conheceu a Jesus? Você realmente sabe sobre Jesus ou conhece Jesus de verdade? Eu quero terminar com isso.
Se você não tem certeza disto, ou se você quer reafirmar isto, essa fé em Cristo e em Jesus, eu quero desafiar você a tomar 4 atitudes que os sábios tomaram. Olhe para o que os sábios fizeram. Primeiro, eles se humilharam diante da presença. O texto diz que eles, olha o que o texto diz, prostrando-se. Aqueles reis magos, aqueles sábios, inteligentes, riquíssimos, viajaram 2.000 quilômetros e chegaram num lugar extremamente simples, com um bebê extremamente simples, uma cena extremamente simples, e eles chegam diante daquela cena e se prostra diante daquele bebê. Deus quer que você se humilhe diante da presença dele, você se curve, que você perca todo o senso de ego, de arrogância, de narcisismo, de egoísmo. Essa cena do Natal, essa atitude dos sábios nos mostram o que de fato nós precisamos fazer. Homens cultos, sábios, inteligentes, riquíssimos, de repente eles chegam diante de Deus e eles se humilham diante de um bebê, não era nem diante de Jesus homem. Deus espera que você, nesse final de ano e no ano daqui para frente, você sempre esteja prostrado diante dele. Eu sempre levo comigo uma frase: fique de joelho diante de Deus para você ficar em pé diante das situações que você vai enfrentar. Se humilhe diante de Deus. Mas veja mais, eles, além de se humilhar diante da presença de Jesus, eles expressaram a sua gratidão e o seu amor. O texto diz que eles, olha só, eles prostrando-se o adoraram. Adoraram a Deus. Adoração, expressar o seu amor. Você já expressou o seu amor a Deus? De que forma você pode adorar a Deus? Não é apenas aqui conosco cantando uma música na sua casa. Adoração é um estilo de vida. Em tudo que você faz, você pode adorar a Deus. Se tem alguma coisa na sua vida que você tem feito que não pode ser para a glória de Deus, pare de fazer. Porque tudo pode ser feito para a glória de Deus. O seu almoço quando você prepara, o seu trabalho quando você faz, o seu relacionamento com a sua esposa, seu marido, com as pessoas no seu trabalho, tudo pode ser feito para a glória de Deus. Se tem qualquer coisa que você está fazendo que não pode ser feito para a glória de Deus, deixe de fazer. Veja mais, além de se humilhar diante da presença de Deus, além de expressar sua gratidão e seu amor, ofereça a Ele tudo o que você ama. Olha o que os reis magos fizeram: abriram seus tesouros. Qual é a coisa mais importante, ou qual a coisa que você mais ama? Se é qualquer outra coisa que não seja Deus em primeiro lugar, está na hora de você entregar isso para Deus. Pense nisso. Me lembro de Abraão. Filho da promessa, Deus deu Isaac para Abraão e Deus fala: agora vamos ver o que Abraão vai fazer certinho. Eu quero que você entregue seu filho. Qual é o Isaac seu? Qual é o seu tesouro mais precioso? Ofereça isso a ele. Me lembro de Ana. Ana era uma mulher que era zombada pela outra mulher, pelas pessoas, porque ela era estéril. Ela chorava diante da presença de Deus. E ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo para o Senhor. Eu fiquei pensando nisto. Então Ana chora, se humilha diante de Deus, e de repente ela engravida. E ela cumpre o que ela falou. Você imagina, o filho da promessa. Você queria tanto, mulher, você mulher aqui, queria tanto ter um filho. Lutou para tê-lo. E de repente Deus te dá. Mas você assumiu um compromisso. Imagina ela levar uma criança pequenininha e deixar no templo. Porque ela aceitou isso, ela disse isso a Deus. E ela leva então Samuel, e Samuel se torna o último dos juízes, aquele que ungiu Davi como rei. Aquele que era criança, não sei a idade ao certo, mas dizia, ele ouviu uma voz: que é Eli? Não fui eu não. 3 vezes. Aí ele falou: não, é Deus. Aí ele ouve de novo, ele fala:
Samuel pequenininho: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ana ofereceu tudo que ela mais amava, o seu filho, a Deus. Deus fez isso. Ofereceu tudo. Aliás, o sofrimento de Jesus começou no nascimento dele. Você já parou para pensar nisso? Porque imagina um Deus se humilhar, se formar, se fazer homem, nascer num lugar extremamente humilde, sofrer tudo que um homem pode passar sendo Deus. Leia Filipenses capítulo 2, você vai entender um pouco isso. Não foi só na cruz que ele sofreu, não. Ele se esvaziou de toda a deidade dele e se fez homem. Se limitou a estar num lugar só. Não dá para ele estar em todo lugar ao mesmo tempo. Cansou, teve fome, chorou, suou, foi traído, teve sono, foi abandonado por Deus na cruz por causa dos nossos pecados. Última lição: dê a Ele o melhor de tudo que você tem. Não por dever, não por culpa, não por pressão, mas por gratidão. Os reis magos, ou os sábios aqui, eles deram ouro, incenso e mirra. Deus te promete um grande presente nesse Natal. O maior presente que Deus te oferece nesse Natal foi o próprio Filho dele, Jesus. Mas Jesus, certa vez, Mona, ele disse assim, já grande: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele promete te dar descanso. Talvez você hoje experimentou este ano todas essas sensações que Maria experimentou, José experimentou, os pastores experimentaram, os magos experimentaram. Talvez chegou no final do ano exausto, triste, magoado, cansado, com medo, desanimado, com a sensação que seus planos foram frustrados. E Deus está dizendo: olhe para as minhas promessas, olhe para os meus planos, não desista, olhe para cima, conheça Jesus de verdade. Lucas 2,11, termino com esse versículo. Lucas 2,11 diz assim, repita comigo: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha como esse versículo é rico. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. São 3 qualidades de Jesus aqui: Salvador, Cristo ungido e o Senhor. Jesus é tudo isso. Ele é teu Salvador, Ele é o ungido do Senhor, e Ele é o próprio Senhor. Você imagina, eu fiquei pensando, eu quero terminar com isto. Maria, quando ela sabe que ela está grávida de Jesus, ela disse para o próprio nenê do ventre dela, presta atenção nisso, olha a consciência que ela tinha: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela carregava dentro de si o Senhor dela. Percebe isso? A Bíblia registra a postura de Maria durante toda a história. Ela registrava tudo no coração. E ela entendia qual era o plano dela. Ela entendia a posição dela na história. O maior era o filho dela, não era ela. O ungido era o filho, não era ela. Ela era apenas um instrumento de Deus naquela história. Foi bem-aventurada, mas ela entendeu desde o início, desde o primeiro milagre de Jesus, quando vieram perguntar para ela, o que nós vamos fazer? Ela diz o quê? Façam tudo o que Ele mandar.
Entende isso? Maria entendeu isso. Aquela Maria novinha, mocinha, adolescente, recebe aquela notícia, fica desanimada. De repente, ela percebe que ela foi uma bem-aventurada. Deus usou o ventre dela para trazer salvação para o mundo, do qual eu e você fazemos parte. 2000 anos depois, o Natal ainda é celebrado e será sempre lembrado. O Natal foi um divisor da história. Hoje nós vemos a história antes e depois de Cristo. Estamos no ano 2020, depois de Cristo, porque um dia pisou nessa terra o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com você. Oh Deus, quando eu olho para a sua palavra, quando eu olho para a história do primeiro Natal, não tem como não se emocionar. Maria, com todos os planos que ela tinha no coração, de repente todos eles, os planos dela foram frustrados. Mas ela entendeu que as suas promessas eram maiores do que os planos que ela tinha. Ela entendeu que ela era uma mulher bem-aventurada e tudo mudou, porque ela começou a olhar para as promessas de Deus. Quando nós olhamos para José, Senhor, vemos que da mesma forma ele ficou com o sentimento de ser traído, mas depois que ele olha para cima e o anjo aparece para ele, ele entende que os planos de Deus eram maiores que os dele, e ele compreende tudo aquilo. Quando olhamos para os pastores cuidando das suas próprias ovelhas, vem aquela cena, ficam num primeiro momento atemorizados, mas depois eles entendem que o próprio Filho de Deus havia nascido naquele lugar, bem próximo, e eles jubilosos vão em direção àquele lugar, e depois de ver toda aquela cena, eles começam a espalhar a tua palavra, ou espalhar a notícia do nascimento do Salvador. E quando nós vemos aqueles magos, Senhor, cansados, exaustos, por dias e meses viajando, de repente eles encontram aquela cena, aquele bebê simples, eles se prostram, eles adoram, eles abrem os seus tesouros e dão o melhor que eles tinham para aquele Senhor, para o Senhor deles. A vida daqueles homens nunca mais foi a mesma, como a minha vida nunca mais foi a mesma, depois que um dia eu reconheci que aquele Jesus que nasceu como criança, naquele lugar tão simples, humilde, mudou a minha vida, deixou a sua marca nesse lugar, dividiu a história, morreu numa cruz por mim e por cada uma dessas pessoas. Ó Pai, se alguém aqui hoje, Senhor, está medroso, atemorizado, tenso, preocupado, cansado, frustrado, com sensação de ter sido traído, exausto, com pânico, talvez os mesmos sentimentos daqueles do Natal, do primeiro Natal, que todos nós, Senhor, possamos mudar o foco, que a gente jamais desista, mas que a gente olhe sempre para cima, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé? Vamos fazer um lindo coral hoje? Não temos apresentação de coral na igreja hoje? Primeiro Natal sem isto. Mas vamos fazer a nossa voz, um lindo coral para o Senhor. Noite de paz, noite de amor.
céu, nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Última estrofe. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus, o presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Quero convidar os presbíteros para virem aqui à frente. Nós vamos orar com vocês. E em seguida, depois dessa oração juntos, nós vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. E eu vou impetrar a bênção. Os presbíteros, Marcos, pode ficar aqui embaixo. Mesmo sem música de fundo. Pode vir com as máscaras, isso mesmo, com cuidado. Estão aqui os nossos presbíteros eleitos há alguns dias atrás. O Marcos, a Emily, a Aline, Ricardo, Eliseu. Louvo a Deus por suas vidas. Pessoas que Deus colocou do meu lado para estarmos juntos cuidando da igreja, cuidando de vocês. Um grande desafio para nós nesse tempo. Graças a Deus que eu não estou sozinho nesse tempo de cuidado. Alguns são novos como presbíteros, como a Emily e o Eliseu. Outros já estavam caminhando comigo, mas todos serão braços direitos e esquerdos meus. Pessoas que estão dispostos a cuidar da igreja do Senhor. Que Deus nos conceda sabedoria para isto. Deus nos conceda direção, ilumine as nossas mentes para cuidarmos do rebanho que Deus confiou para nós. Vamos orar. Feche os seus olhos. Presbíteros, por favor, estendam as mãos. Irmãos, coloquem as mãos assim como se estivessem recebendo, tá? Nós, presbíteros, e eu, pastor, e os presbíteros, vamos orar por vocês nessa noite. Senhor, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu tens o controle da história. A Sua história é muito maior do que a nossa história. Nós fazemos parte da grande história que o Senhor projetou. Nós fazemos parte do grande movimento da história que o Senhor tem traçada desde o início. Obrigado por fazer parte dessa história. Obrigado porque pela responsabilidade, mais o privilégio de estar à frente de um rebanho de parte da Tua igreja. Obrigado pelos irmãos e irmãs que o Senhor colocou do meu lado, juntamente no conselho. Irmãos presbíteros e presbíteras. Obrigado pela vida do Marcos, obrigado pela vida da Emily, pela vida da Aline, do Ricardo, do Eliseu, que o Senhor colocou juntamente comigo para cuidar da Tua igreja, no conselho dessa igreja. E nós aqui juntos, presbíteros, oramos pelo Teu povo que está aqui nesse lugar, e por todo o Seu povo que está nos acompanhando também através da transmissão. E pedimos, Senhor, que o Senhor conforte o coração dessas pessoas, anime os corações, ó Deus, que elas possam olhar para cima e não para as circunstâncias, que elas possam olhar para o tamanho do Deus que elas servem e não para o tamanho das circunstâncias e lutas que elas enfrentam, que elas deixem de lado tudo que tem tirado a sua paz, em nome de Jesus, amém. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Os presbíteros podem se sentar. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Não vou fazer como de praxe, todo mundo dá a mão, mas vamos orar como se tivesse dado a mão para o irmão aí, pelo menos no coração. E vamos orar para que Deus esteja conosco. Vamos orar o Pai Nosso, não uma mera repetição, mas que seja uma oração de verdade, prestando atenção no que a gente está fazendo. Vamos junto? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feliz Natal para vocês. Comemorem o nascimento de Jesus. Era uma noite silenciosa. Quando as estrelas olharam para a terra maravilhadas. Quando os céus ficaram sem fôlego em volta de um estábulo. Quando uma jovem mãe deixou lágrimas de adoração caírem no bebê que estava em seus braços. E a música da terra surgiu em Belém, suave, como as batidas do seu coração. Sempre calmo. Tudo estava claro. Mas poderia ser o mesmo Deus de Abraão, o conquistador de Israel? Esse bebê, essa vida frágil, É essa criança que trouxe o seu nome através dos céus? cuja voz acalmou o mar, Que colocou as montanhas no firmamento? cujas mãos chegaram até os lugares mais desertos, Que soprou vida no pó? derrubou governantes opressores, trazendo liberdade ao seu povo, E os guiou através do deserto com uma coluna de fogo? que cercou Jó com a sua poderosa presença. Que protegeu os seus amigos na fornalha ardente? Foi a sua voz que brilhou nos lábios dos profetas, Falando nas ardentes páginas da história com a fúria de suas mãos? poderia ser esse mesmo Deus que escolheu vir como um rei vulnerável, Encontrado na palha e manjedoura? depois de anos de separação, Recebeu presentes de paz dos viajantes. sua fama ficou conhecida no mundo todo. Ele é Jesus. É aquele que troveja nos céus e sussurra em nossos corações. É o Rei do Universo, mas veio para servir o quebrado. Ele é Deus na fúria. Ele é Deus no silêncio. Ele guarda esse mistério em suas mãos. E um dia voltará para buscar o seu povo.